Deus violento. Como conciliar as narrativas de violência da Bíblia com a mensagem de amor pregada por Jesus, o Cristo? Primeira narrativa: controvérsia numa comunidade religiosa. Antes da promulgação da lei do divórcio, em uma igreja evangélica das mais tradicionais, havia um casal que era exemplo de conduta cristã, principalmente a mulher, uma pessoa reconhecidamente boa e incansável participante de todas as atividades locais. O marido também não deixava por menos, era pau para toda a obra. Se autoconvocava para qualquer trabalho que precisasse ser feito na igreja. Tudo ia bem, até o dia em que alguém descobriu que eles não eram legalmente casados, pois ela já havia contraído matrimônio com outro homem anteriormente. Foi aí que uma comissão de notáveis da igreja procurou o pastor para que destituísse aquela senhora de todos os cargos que ocupava até que a sua situação fosse resolvida. Encurralado pela veemência dos membros, restou o pastor perguntar-lhes o que pensava que poderia ser feito para que a situação fosse, como eles mesmos disseram, resolvida. Estamos orando para que Deus faça algo de modo que eles possam se casar legalmente, responderam eles. Segunda narrativa: controvérsia no ambiente familiar. Não faz muito tempo, a neta de 5 anos de um pastor, uma criança visivelmente transtornada pela perda da exclusiva atenção que lhe era dispensada em virtude da chegada de um irmãozinho, perguntou-lhe: "Vovô, se eu orar bastante, meu irmãozinho morre?" Terceira narrativa: controvérsia na Bíblia. Apocalipse 14, versículos de 9 a 11. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. O que essas 3 narrativas têm em comum? A princípio, só as 2 primeiras têm relação entre si, pois relatam as maldosas intenções humanas, tanto na igreja quanto na família. A terceira é um texto sagrado, inspirado por Deus, que antecipa os horrores que virão após a morte daqueles que não confessaram Jesus como seu Salvador. Será que é mesmo assim? Vamos olhar mais de perto esses nossos versículos controversos, partindo do princípio que eles são realmente controversos. Estamos no ano 100 da nossa era, 30 anos depois da destruição completa de Jerusalém. O que sobrou do que antes era conhecido como povo de Deus? Um grupo de judeus e alguns cristãos que fugiam desesperados de um lado para o outro, pois a profecia de Jesus, que ficou conhecida como a grande tribulação, foi cumprida à risca. Já não havia mais povo judeu. Consequentemente, não havia mais saduceus, sacerdotes, escribas e muito menos fariseus. Nesse contexto, no Apocalipse de João, além de um pequeno grupo de perseguidos, podemos identificar mais 2 outros grupos. Os romanos, invasores idólatras que não se intimidavam em praticar todo o mal que o seu instinto opressor sugerisse e que fosse necessário para a manutenção do poder. E os pagãos comuns, que não se davam conta de como viviam os cristãos e levavam as suas vidas sem qualquer contato com eles. Então, para qual grupo o vidente João está ensejando todo esse mal? Que pessoas são essas que mereciam queimar no lago de enxofre ardente? A quem se destinava, naquele exato momento, toda a ira de Deus anunciada por João? Qualquer um, inevitavelmente, apontaria o dedo para os romanos, pois eram eles que tinham as insígnias. Eram eles que adoravam a imagem do imperador, a besta. Eram eles que, na perspectiva da igreja, mereciam padecer todos esses tormentos. Esses elementos sugerem que, além da urgência pelo fim das perseguições e a necessidade imediata da interrupção do genocídio, não havia outro motivo plausível para que o Apocalipse se detivesse, mesmo por um breve momento, para dirigir a advertência contra pessoas que rejeitavam o Evangelho e o senhorio de Cristo. Diante desse fato, não seria admissível que João, em vez de uma profecia, estivesse manifestando em palavras o desejo latente de vingança contra os perseguidores romanos que estavam dizimando a sua igreja no final do 1º século?
Não poderia muito bem ser uma invocação para que Deus exterminasse de forma brutal esses cruéis assassinos de cristãos? Olhando por esse prisma, pode ser que o nosso versículo controverso esteja mais próximo das duas narrativas que o precederam do que gostaríamos. Na primeira narrativa, a do casal não casado, a igreja não faz outra coisa senão invocar a Deus para que dê um jeito de executar o mais brevemente possível o primeiro marido, mesmo que este sequer tenha conhecimento de que se tornara parte inconciliável de um dilema criado pela igreja, para que o casal viesse a se encaixar em um modelo aceitável de conduta nos ditames da sua denominação. Na era pré-divórcio, esse era o único jeito, só matando mesmo. Na segunda narrativa, a criança consulta o seu avô, que é pastor, para saber se existe algum tipo de oração que possa sensibilizar o coração de Deus para que ele tome o seu partido e mate sem pestanejar um familiar que é totalmente inocente, mas que logo ao nascer se tornará inconveniente. É bom lembrar que a criança não está pedindo nada de novo, pois existem muitos salmos que pedem exatamente a mesma coisa. Deus, eu quero que você me abençoe e me salve, mas mate o meu inimigo. O que se pode concluir até então? Conclui-se que os três relatos expõem situações em que Deus é conclamado a realizar em nosso lugar algo que nós mesmos, quer por incapacidade, quer por indisponibilidade dos meios, quer por sabermos ser convictamente iníquo, jamais ousaríamos fazê-lo. Mas tem um porém aí. Se os dois casos recentes denunciam a agressividade que existe dentro de cada um de nós, quer nos encontremos sozinhos ou em sociedade, quer sejamos adultos ou crianças, por que somente o texto bíblico tem foro privilegiado e deve ser julgado por nós, levando em consideração a sua inspiração divina? Se os casos anteriores revelam a negligência de quem se omite em arcar com as consequências macabras de uma solução que imagina ser a mais apropriada, por que o versículo bíblico, da mesma forma, não revelaria a face sombria do vidente João e das suas igrejas? Se os abomináveis fatos do contemporâneo denunciam o nosso descaramento perante a santidade de Deus, convocando-o a sujar as mãos em nosso lugar, por que o texto bíblico que reivindica exatamente o mesmo é visto como aceitável e justificável? Não seria porque visualizamos as atrocidades do Apocalipse, fora do contexto da mensagem cristã, em uma era escatológica onde o não matarás e o amor incondicional ao inimigo deixam de ser mandamentos por um tempo? Toda essa violência indiscriminada foi deflagrada apenas por Israel, em nome do Deus da Bíblia? Lógico que não. Essas são histórias da civilização. Todos os povos da antiguidade travavam um tipo de guerra chamado anátema, o extermínio absoluto do inimigo, que incluía idosos, mulheres e crianças, ficando assim prevenidos contra qualquer possibilidade de vingança futura. Não sei por que as pessoas imaginam que isso só acontecia com o povo de Israel em nome de Deus. Não havia ateus naquela época. Todos os povos guerreavam escudados por um Deus ou mais. Podemos ver isso acontecer ainda hoje nos Balcãs, no Oriente Médio, em várias tribos africanas e também entre facções criminosas aqui no Brasil. Porém, na Bíblia, e só na Bíblia, existe um aspecto moral na guerra. Israel não ia à guerra para fazer escravos ou coletar impostos, mas para ter uma terra e viver livre nela. Esse mal só veio mais tarde com a monarquia. Podemos ver também essas guerras como uma descontaminação. As práticas dos nativos de Canaã eram abomináveis aos olhos de Deus. Sacrifício de crianças inocentes, abuso sexual de adolescentes e jovens servindo de prostitutos sagrados nos templos. O primeiro mandamento de Deus para Israel quando entrar na terra prometida é: não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou seus habitantes. Levítico 18, 24 e 25. Mas mesmo assim, não é justificável. Pois é. O que dizer então dos altos e baixos do livro que encerra a mais maravilhosa obra jamais escrita? Parece que o texto bíblico sofre das mesmas oscilações do comportamento humano.
Após narrativas de um Deus violento que espalha ódio e vingança, que para muitos fazem a tônica do Antigo Testamento, encontramos um oásis de amor e de perdão nas palavras de Jesus Cristo. Para em seguida ficarmos perplexos com a extensão desmesurada desse amor, descrita no poder da maravilhosa graça, tão bem elucidada pelo apóstolo Paulo. Justamente quando se pensava que o tempo dos terrores divinos era coisa do passado, vem o Apocalipse e reacende mais ódio e mais vingança. Se a Bíblia tenta nos ensinar que o amor solidário não violento é a única arma contra a violência, então por que começa e termina incitando tanto ódio e intolerância? Por que tanta impiedade em nome de Deus? Vamos com calma. Não é bem assim. As ciências que estudam o comportamento humano têm colaborado bastante com o pensamento teológico em análises de textos complexos. Juntos têm realizado descobertas que elucidaram de vez enigmas ancestrais, retirando-os do incômodo rol dos indecifráveis mistérios de Deus para colocá-los à luz da sua bendita revelação. Hoje se consegue traçar o perfil psicológico do personagem bíblico como se ele tivesse deitado no divã de um analista. Também se pode visualizar o seu contexto com alguém que estava presente no exato momento em que os fatos aconteceram. Essas ciências têm sido uma poderosa ferramenta na tradução e interpretação dos textos mais enigmáticos. Textos que, até então, têm desafiado a fé cristã nos seus conceitos mais fundamentais. Pois nem o cristão mais fundamentalista se sente confortável quando lê o Salmo 137:9. Bem-aventurado aquele que pegar suas criancinhas e bater com a cabeça delas nas pedras. Até ele entende que, nesse contexto, quem fala mais alto não é o Espírito de Deus, e sim o ódio profundo que está oculto no labirinto do coração dilacerado, coisa bem própria da natureza humana, quer seja justificável ou não. Não é só isso. Tem muito mais. Essa linha de pensamento seria bastante para não nos esquecermos de que Israel fora destruído pelo poder militar que reivindicara para si, principalmente quando pediu que um rei reinasse sobre eles. Acaso não teria o texto sagrado a intenção de nos revelar que ser povo de Deus significa não ter poder algum, principalmente o militar? Não significa que a almejada paz virá tão somente através da equidade das relações? Não estaria o Todo-Poderoso querendo nos mostrar, refundamentado na mais cruenta realidade, o quanto é amargo o sabor da vingança e quanto é onerosa a violência? É aqui que entram os recursos que a sociologia, a antropologia e a psicologia emprestam à teologia. Qual não deveria ser o estado emocional de alguém que, confiado nas promessas de paz, justiça e vida abundante, tem o amargor de testemunhar o genocídio do seu povo numa escala absurda? Que palavras seriam mais apropriadas para rebustecer a fé vacilante da igreja e, paralelamente, tentasse frear a fúria do inimigo, do que as do vidente de Patmos, que prenunciam maldições, condenações e pragas indescritíveis? É aqui também que os nossos versículos se tornam de fato controversos, posto que as palavras usadas por João no passado para infligir temor aos inimigos estão servindo hoje para aterrorizar os próprios cristãos, principalmente aqueles cuja fé incipiente ainda se permite duvidar da eficácia da graça redentora de Jesus Cristo. O que mais se faz hoje em dia é contrapor o dom gratuito de Deus com comportamentos que visam evidenciar a pretensa predileção de Deus por um pastor, por uma igreja ou por uma denominação. As lideranças religiosas têm conseguido fazer com que o povo de Deus responda com sacrifícios pelo perdão de pecados e pela segurança da graça, tal como era exigido no passado. Por meio de ameaças apocalípticas, encerraram o Evangelho em um redondo de dúvidas e ansiedades que aterrorizam desde as ovelhas mais singelas do rebanho de Cristo aos incansáveis trabalhadores da primeira hora. A dúvida mais premente entre os cristãos atualmente gira em torno da sua salvação pessoal. Sua ansiedade maior não é pela instauração definitiva do reino de Deus, mas pela volta de Cristo. Embora também desejassem fervorosamente que Cristo voltasse, o cristão primitivo jamais teve dúvidas quanto à sua salvação. Não havia entre eles qualquer questionamento acerca da sua presença no banquete celestial após a sua morte. Suas ansiedades manifestavam-se quanto ao livramento imediato da mão dos opressores. Sua pergunta não era: o que Deus fará comigo? Perguntava-se, sim, que tratamento Deus dará àqueles que os perseguiam e os martirizavam.
Não seria a hora de lermos atentamente esses versículos controversos do Apocalipse e nos perguntarmos o que Deus fará conosco? Está mais do que provado que estamos obstruindo o caminho da justiça, pervertendo o direito do necessitado, sujeitando a palavra de Deus aos nossos anseios mais mesquinhos e colocando sobre os ombros dos outros fardos que nem nós mesmos podemos suportar. O tema foi tratado de modo simplista. Quer fazer algum comentário a respeito de outros tipos de violência? Qual a sua opinião sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Obrigado por nos assistir até o final.